Com o último bloco, né, do Amigo Oráculo, eu sou o Thiago Paulice, estou com o tarô e com a quiromancia aqui, com a leitura de mãos, e a gente tem um tempo ainda aqui, um último bloco, mais alguns minutos, e você pode enviar a sua pergunta para o 961140628. 961140628 é a chave Pix do nosso programa. Então você pode enviar aí a foto da sua mão, se você deseja uma consulta aí que fale a respeito mais da sua jornada de vida, tá? Daquilo que te espera ao longo dos anos. E se você tem uma questão aqui envolvendo algum acontecimento da sua vida, tá? Que você queira saber, que você deseja que o tarô desmistifique, mande a sua pergunta aqui para as cartas, porque elas respondem de uma forma extremamente assertiva. O telefone é o 961140628, tá? O DDD11, que é a chave Pix do programa também. Vamos lá para uma pergunta. Peraí que sumiu aqui da tela. Então aqui o Fernando, né, que nasceu dia 19 de novembro de 1990, tá, de Escorpião. Vamos ver a mão dele aqui. Então dá para ver que é uma mão assim bem larga, tá, os dedos mais finos, ou seja, e as linhas longas também. É uma mão que puxa muito para o aspecto filosófico, né, aqui, tá, tem um aspecto meio aquático também. Ele é do signo de Escorpião, inclusive, né? Então é um signo de água. Então a mão ela tem umas características assim, ela é um pouquinho mais clara, se dá para ver aí na foto, né? Quem está vendo pela TV, né? Dá para ver que é uma mão um pouco mais clara, com um pouco mais de sensibilidade, inclusive, tá? Traz essa questão um pouco mais sensível, mais intuitiva às vezes também, tá? Com um pouco mais de profundidade. Então a linha longa do coração, né, e a linha longa da cabeça, inclusive, falam disso, tá? De ir fundo naquilo que ele deseja, tanto emocionalmente como psicologicamente também, tá? Então linhas um pouco mais curtas, por exemplo, a pessoa, eu não digo que ela é superficial, tá? Num sentido pejorativo, mas ela tem um pouco mais de dificuldade ou com as emoções, ou na questão da linha da cabeça seria uma pessoa um pouquinho mais direta ao ponto, tá? Que não pensa muito, dá um pouco mais pavio curto. E linhas longas, como a linha do coração, por exemplo, dele mostra aí uma tendência à profundidade emocional muito grande. Ela termina entre o dedo indicador e o dedo do meio. Então isso traz um equilíbrio, né, entre o ideal e o material, inclusive. Então é uma linha interessante que a gente costuma até falar que é ideal para o coração, porque nem a pessoa cria tantas expectativas ao redor do mundo, mas ela também não é aquela pessoa extremamente materialista, que tudo tem que ser dinheiro, que tudo tem que ser bens, tá? Então tem um equilíbrio muito interessante entre um e outro, tá? O polegar dele, né, com esse ossinho aí para fora, mostra que existe uma probabilidade de empreender também, se ele quiser. Tá? Então pode ser uma pessoa que tenha aí uma facilidade se optar aí ao longo da vida por um negócio próprio, por exemplo, tá? É bem interessante. A linha do destino, ela é longa também, então mostra que ele vai trabalhar muito ao longo da vida, tá? E ela tem duas entradas aqui, né? Dois começos, um do Monte da Lua e um pouquinho mais reto, né? O que mostra que ele pode desenvolver aí ao longo da vida também uma facilidade em lidar com o público, se ele quiser, tá? Ou assuntos até mesmo internacionais, tá? Porque vem do Monte da Lua, então é uma característica de quem usa criatividade, por exemplo, ou de quem lida com muitas pessoas. Mas, de novo, como tem duas entradas aqui, né? Uma que vai mais no centro, essa mais do centro pode indicar também uma questão de estabilidade, tá? Então ele pode ficar aí. Isso pode ser uma coisa boa, né, no sentido do equilíbrio, mas também tem que tomar cuidado para não gerar dúvidas, né, porque se são duas possibilidades, às vezes pode gerar confusão aqui. Mas, inclusive, ele tem uma facilidade para trabalhar tanto em bastidores como com o público, tá? Então ele pode desenvolver isso, tá? Tanto uma como outra. E pode ser uma pessoa que viaje muito também, tá? Porque tem algumas linhas de viagem e também, né, a tendência é que tenha boa saúde, porque a linha da vida ela está muito boa.
Tem mais alguma mão aí para ler? Vamos lá. Agora do Igor. Deixa eu ver que tá dando uma pocada aqui no monitor. Ele nasceu em qual data? Aí, deixa eu ver. 26/10/95. Outro de escorpião, né? Bastante gente de escorpião aqui. Maximiza só um pouquinho mais aqui, só para ficar um pouco mais aproximada. Então, o Igor ele já tem uma mão muito mais próxima do elemento ar. Então, mesmo sendo de escorpião, por exemplo, tá, que é um signo de água, a mão dele já dá para ver que a palma é bem quadradona e os dedos são um pouquinho longos, assim. Tá? Então, fica bem entre ar e terra, assim. Ele deve ser uma pessoa bem organizada, inclusive. Tá? Assim, ou pelo menos, né, em essência, se não tiver nada atrapalhando a vida dele, a tendência realmente é que ele consiga fazer as coisas de uma maneira um pouquinho mais organizada. É uma outra pessoa que tem possibilidade de empreender também, tá? Pela saída aí do polegar, né? Então pode ser que ao longo da vida tenha essa questão. E o polegar dele é um polegar rígido, tá? Um polegar reto. Isso não é um defeito, tá? É uma característica apenas. E é interessante porque o polegar rígido, a pessoa ela pode ser um pouquinho mais determinada e até um pouco mais disciplinada. O problema é que ela pode ser teimosa também, tá? Em alguns aspectos da vida. Então isso também sempre tem o lado luz e o lado sombra, né? Todas as questões exigem uma certa ponderação e um equilíbrio. Então o polegar mostra uma capacidade de disciplina e organização boa, mas também pode mostrar teimosia em alguns aspectos. Ao que tudo indica, também é uma pessoa um pouquinho apegada às questões de família, tá? Pela junção da linha aí da vida e da cabeça. Vamos lá. Também é uma pessoa meio detalhista, tá? É que tá dando uma interferida aqui no monitor, tá? Pode ser uma pessoa um pouco detalhista, tá? Em alguns aspectos. Também tem a questão do desejo de liberdade, às vezes pode ser um pouco individualista, inclusive, em alguns aspectos, embora tenha esse apego em família, mas também tem aquela questão de pensamento próprio e pode desenvolver características de liderança, inclusive pelo dedo indicador. Tá? O indicador ele tem um bom tamanho, aparentemente um pouquinho maior que o dedo anelar, mas ainda assim revela características aí de quem consegue conduzir muito bem e direcionar, apontar caminhos. Tá? Tem que tomar cuidado também para não racionalizar muito os sentimentos e as emoções. A linha do coração está um pouquinho para baixo aqui, né? Então ela está se aproximando muito da linha da cabeça. Então isso pode gerar uma certa tensão, ansiedade, às vezes, até uma questão de autocobrança muito forte, mas a questão emocional ela pode ser um pouquinho complicada aqui, porque existe a tendência a querer racionalizar aquilo que sente, querer entender muito aquilo que está sentindo, e às vezes isso pode gerar algum tipo de ansiedade ou problema aí emocional. Mas é uma pessoa que tem muita facilidade para estudo, por exemplo, pode ter muita boa memória também, uma capacidade de comunicação muito boa. Aqui está uma capacidade de se comunicar também, né? Porque a linha da cabeça ela vai até a linha de Mercúrio. Então esse é um sinal de bastante inteligência, de bastante capacidade intelectual e também de bastante aí, comunicação, né? Conseguir transmitir as suas mensagens. Opa, agora chegou bastante mão aqui, né, para ler. Vamos lá, Daniel. 27/2/99. 27/2 é peixes já, né? Signo de peixes. Aqui só a galera da água hoje mandando mão, né? Só a galera aqui aquática. E, bom, também aqui tem uma diferença de elemento, tá? Embora seja uma galera aquática que tá mandando, a mão dele já é uma mão também que aponta muito pro lado filosófico, pro lado do ar, inclusive, tá? Então, uma mão bem grande de uma pessoa que provavelmente é bem detalhista, tá? Bem minuciosa aqui naquilo que ele faz. E os dedos finos, eles mostram isso, né? Já essa capacidade aqui de analisar as coisas nos detalhes e fazer tudo de uma forma também detalhista, tá?
Pode ser uma qualidade, pode ser um defeito. Às vezes o detalhismo demais pode levar a uma falta de ação, mas se for bem equilibrado vai ser bem interessante, tá? Aqui, diferentemente da mão anterior, né, que tinha o dedo indicador levemente maior, essa aqui tem um dedo anelar levemente maior, tá? Não que não possa desenvolver características de liderança também e tal, pode não ser tão natural assim, mas ainda pode ser desenvolvido, tá? Mas talvez ele tenha umas características artísticas e de expressão um pouco mais forte devido a esse dedo anelar. E o dedo anelar também ele pode equilibrar alguns aspectos. Então, por exemplo, se a mão é um pouco mais detalhista, o dedo anelar muito grande pode dar uma característica de ousadia. Então, talvez não seja uma mão que procrastine tanto ou que fique se perdendo tanto em pensamentos, tá? Devido a esse dedo anelar, que é longo, tá? É um dedo muito ligado a artes e à expressão pessoal, tá? As linhas são um pouco mais retas no caso dele, né? A linha do coração também. Aqui é o caso da pessoa, né? Com a linha do coração mais reta, parando mais ou menos aí abaixo do dedo do meio, que pode também ter dificuldades na questão emocional, tá? Aqui, como está um pouquinho menor, talvez as emoções sejam um pouco mais contidas nesse caso. Tá? Contenha muitas emoções e tenha dificuldade de expressar, né? Precisando de uma segurança muito grande para conseguir demonstrar as emoções. Tá? O que pode não ser tão bom no caso dele porque tem um cinturão de Vênus. Tá? E o cinturão de Vênus ele é um sinal interessante do ponto de vista da sedução, né? De se tornar uma pessoa assim bem atraente, só que ele também deixa a pessoa um pouco mais nervosa, um pouco mais inquieta. E se não expressar direito, essa inquietação fica muito lá dentro, né? Fica tudo internalizado e isso também pode dar algum tipo de ansiedade ou inquietude muito grande, tá? É outra pessoa que tem boa comunicação também, é outra pessoa que tem facilidade com estudos, tá? Facilidade em aprender, talvez até em ensinar mesmo, porque, de novo, a linha da cabeça para no Mercúrio, na linha de Mercúrio. Tá? Então isso dá uma capacidade intelectual muito grande, tá? Uma capacidade aí de pensar, de raciocinar, de empreender também, tá? Uma mão que, de novo, uma outra mão que pode trazer benefícios nessa questão de negócio próprio. Ele tem um triângulo ali pequeno entre Mercúrio, cabeça e Saturno, que pode ser interessante do ponto de vista financeiro, tá? Então a longo prazo é um bom sinal aqui para dinheiro. Talvez precise um pouquinho mais de disciplina de Saturno, tá? Mas ainda assim é um bom sinal aqui. Também é uma outra pessoa que tende a ser um pouco apegada em relação à família, devido a essa junção aí da linha da cabeça com a linha da vida. Então pode ter uma certa dificuldade de se desapegar aí das ideias de família, tá? Mas ainda assim é uma mão muito boa, com a linha muito forte, tá? O que demonstra bastante energia, bastante vivacidade. E é uma mão assim, das três mãos, talvez a que tenha mais condição assim de ganhar mais dinheiro aqui. Não que as outras não tenham, tá? Mas a dele parece tem um pouco uns sinais aqui que facilitam um pouco mais aqui nessa questão material, né? Então é isso, gente. Eu agradeço pela participação de vocês. Desejo a todos uma boa semana. O programa já está chegando ao fim e até a próxima, até segunda-feira que vem. Tchau!